Mercado Municipal aqui de São Paulo com a Ana Weber. A gente vai para Minas Gerais, não é isso? A gente vai para Minas Isso. Gerais atualizar, não é? E saber das últimas informações, situação de momento. É o Pedro Corsini que está aí apurando, não é? Desde as primeiras informações, essa cobertura trágica, não é? Nessa cobertura do acidente em Minas Gerais. E o Pedro Corsini agora ao vivo na Bandeirantes. Bom dia para você, Pedro. Olá, bom dia para você, Vitor, Danilo, para quem está com a Bom gente aqui na dia. Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo novamente aqui do IML, da capital mineira, onde subiu para 15 o número de corpos já identificados nessa tragédia do acidente da BR-16 que aconteceu no final de semana em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. É um processo demorado ainda, a gente falava de 12 vítimas identificadas, agora 15, né, 3 corpos então que foram identificados nas últimas horas, mas é um trabalho delicado, já que muitos corpos estão carbonizados, o que dificulta ainda mais a identificação. E por isso a polícia conta, né, com o trabalho e apoio das famílias. Muitos familiares vieram até Belo Horizonte, outros estão enviando os materiais genéticos por e-mail e também por pontos de coleta de postos de MLs em outras cidades do país. E esses postos repassam à Polícia Civil aqui de Minas Gerais, que realiza a identificação. Alguns corpos já foram liberados, outros ainda estão aqui para que as famílias façam aí o translado para os velórios e os sepultamentos nas cidades natais de cada uma dessas vítimas. Conversei agora há pouco, inclusive, com um cunhado de uma das vítimas. A vítima é o Caio Novaes, de 26 anos, que deixa filho e esposa. Ele que trabalhava numa cidade no interior de São Paulo há cerca de 6 meses, é de Vitória da Conquista, na Bahia, e ia para lá para passar as festas de final de ano. Ia chegar todo animado, né, para poder confraternizar com a família, e o último contato que ele teve com os familiares foi 2h30 da manhã, 1 hora antes do acidente na BR. Bom, a novidade desse caso agora é que o motorista da carreta que estava foragido, ele que é suspeito de provocar o acidente, ele se entregou ontem voluntariamente em Teófilo Otoni, na delegacia de polícia civil, mas foi liberado. De acordo com a polícia, ele foi liberado depois de ser ouvido porque passou do flagrante do acidente e a justiça negou o pedido de prisão preventiva deste homem, que segundo a corporação estava aí com a carteira de habilitação suspensa há cerca de 2 anos. Versão é essa que a defesa de Arilton Bastos Alves, de 49 anos, nega. A defesa disse que ele tinha ali uma decisão judicial que revogava, que suspendia essa determinação da carteira de habilitação apreendida. A polícia continua trabalhando com essas linhas de investigações, estão continuando apurando o que aconteceu. A principal suspeita é de que, de fato, a carga de granito, né, uma pedra muito grande, que se soltou dessa carreta, provocando todo o acidente, que envolveu, inclusive, um quarto veículo. A gente tinha informação inicial de que era a carreta, o ônibus e um carro de passeio, mas tem informação de que uma caminhonete com 2 pessoas também acabou se envolvendo no acidente. Essas vítimas da caminhonete foram atendidas e liberadas logo em seguida. Bom, a defesa do Ailton também nega que ele estava em excesso de velocidade e também carregava a carga na capacidade correta permitida. Não estava ali ultrapassando e excedendo a carga. Mas a versão da polícia também é outra. Tudo vai ser apurado e esclarecido quanto antes. Os corpos continuam no IML, as outras vítimas seguem ainda sem identificação e esse trabalho vai durar ainda alguns dias aqui na capital mineira. Eu volto aos estudos. Então, Pedro, era justamente sobre isso que eu queria conversar com você. Vai demorar ainda alguns dias, mas para os familiares, para quem sabe que tinha alguém amado dentro desse ônibus, é uma agonia enorme enquanto não sai. O trabalho é muito difícil de identificação dos corpos, porque muitos foram totalmente carbonizados, já que o ônibus pegou fogo, houve um incêndio no ônibus que levava 41 passageiros. O que o IML diz, pelo que você consegue conversar, você já trouxe, né, alguns dos esforços que estão sendo feitos para que esse trabalho aconteça o mais rápido possível? O que deve acontecer a partir de agora na identificação? Há algum tipo de previsão para quando os 41 corpos serão liberados? Não, inclusive o nosso contato com a Polícia Civil ainda está um pouco escasso em razão de não ter essa atualização, inclusive em tempo real ou de hora em hora, de quantos corpos estão sendo identificados. Tanto é que a atualização
do número de corpos que foi divulgada foi ontem, no final da noite. Então, a gente aguarda que hoje, pelo menos, aconteça uma nova posição da polícia, de quantos corpos já foram identificados e se vai ter alguma coisa nova em relação a isso ou não. O fato é que esse ponto de apoio que foi montado aqui tem recebido as famílias para ajudar na identificação. E que tem sido feito pela Polícia Civil é de abrir a possibilidade que as famílias que não conseguem chegar a Belo Horizonte façam a identificação por meio de outros postos de IML espalhados pelo país ou através de um e-mail que foi fornecido para esses familiares enviarem alguns raios-x, alguns outros documentos que possam comprovar ali a arcada dentária, ou enfim, outras formas de identificação dessas vítimas. Mas agora, que é angustiante esse rapaz que eu conversei agora há pouco aqui na porta do IML, saiu da Bahia, veio às pressas para cá para poder fazer reconhecimento, mas a mãe dessa vítima, do Caio, é uma senhora de idade, está devastada, abalada. Ele está voltando agora para a Bahia para prestar apoio, inclusive, a esta mulher, que é a nora, que é a sogra dele, e, assim, sem saber o que fazer, porque o corpo foi identificado, agora é a questão do translado, não tem previsão exata de quando o corpo vai chegar no local de destino, porque demora muito, a distância é enorme entre Belo Horizonte e Vitória da Conquista. Então, assim, são situações delicadas que deixam as famílias apreensivas. A família que sabe que tinha alguém naquele ônibus, infelizmente já sabe que a pessoa, infelizmente, não resistiu, acabou morrendo. Mas é mais angustiante saber que não tem uma previsão para quando o corpo vai ser liberado e fazer ali um velório, um sepultamento digno para essas vítimas. Pedro Corsini, nosso repórter em Belo Horizonte, que está acompanhando ao longo de toda a semana, o fim de semana de plantão, essa triste tragédia, acidente com 41 mortos que estavam dentro de um ônibus. Obrigado, viu? Qualquer novidade, se é que a Polícia Civil vai divulgar o número de corpos que já foram liberados, você volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes, fechou? Pode deixar, a gente vai continuar acompanhando, afinal de contas tem muito pano para manga nessa história ainda, as investigações, os enrolar com esse motorista. Qualquer novidade a gente traz aqui na rádio. Um abraço, bom trabalho.